Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo a este momento de encontro com a Palavra de Deus. Estamos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje nos convida a reconhecer o Cristo ressuscitado vivo no meio de nós e a acolher a missão de sermos suas testemunhas. Permaneça conosco, escute com atenção e permita que esta palavra fortaleça a sua fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. A palavra de hoje nos mostra a força transformadora da ressurreição. Na primeira leitura, Pedro anuncia com coragem que Jesus, aquele que foi rejeitado e morto, foi ressuscitado por Deus. E ele vai além, chama o povo à conversão. Ou seja, a ressurreição não é apenas uma boa notícia, é um chamado à mudança de vida. O Salmo nos faz contemplar a grandeza de Deus e reconhecer que fomos criados para algo maior, para viver na presença dele. E no Evangelho, vemos os discípulos ainda assustados, reunidos, tentando compreender tudo o que aconteceu. De repente, Jesus aparece no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Essa é sempre a primeira palavra do ressuscitado, porque onde Jesus está, a paz se faz presente. Mas os discípulos ficam com medo, pensam que estão vendo um espírito. E Jesus faz algo muito concreto, mostra as mãos e os pés, pede algo para comer, come diante deles. Ou seja, ele quer deixar claro, é realmente ele, vivo, ressuscitado. A ressurreição não é uma ideia, não é uma ilusão, não é apenas simbólica, é real. E mesmo assim, o Evangelho diz que eles ainda tinham dificuldade de acreditar. Então Jesus abre a inteligência deles para compreender as Escrituras e mostra que tudo aquilo já fazia parte do plano de Deus: o sofrimento, a morte e a ressurreição. E então ele confia a eles uma missão: vós sereis testemunhas de tudo isso. Aqui está o ponto central.
Quem encontra o Cristo ressuscitado não pode ficar parado. Precisa anunciar, precisa testemunhar, precisa viver de forma diferente. Hoje, essa palavra também é para nós. Nós também somos chamados a ser testemunhas, mas não apenas com palavras, com a vida, na forma de viver, de amar, de perdoar, de confiar em Deus. E isso nos leva a uma pergunta: a minha vida testemunha que Cristo está vivo? Ou eu ainda vivo com medo, insegurança, como se Ele não estivesse presente? Jesus hoje entra no nosso coração e diz: a paz esteja contigo. Ele quer tirar o medo, quer fortalecer a fé, quer nos enviar em missão, porque a Páscoa não termina na alegria do encontro, ela continua no testemunho. Oremos. Senhor Jesus ressuscitado, entra no nosso coração e traz a tua paz. Afasta de nós todo medo e toda dúvida e fortaleça a nossa fé. Dá-nos coragem para sermos tuas testemunhas no meio do mundo com palavras e principalmente com a nossa vida. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e leve essa mensagem a mais pessoas. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Vamos rezar por você. Lembre-se sempre que o segredo é ter fé em Deus. Tenhamos um excelente dia na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.